Muitas pessoas param no meio do caminho. Eu não parei, eu continuei. E essa continuação se deve, em parte, a uma tradição literária de Cataguás, que se inscreve dentro do modernismo brasileiro num porte assim, muito grande. Meu nome completo é Joaquim Branco Ribeiro Filho. Eu sou conhecido como Joaquim Branco porque eu assino nos meus livros, nos meus artigos, nos poemas, em tudo que eu faço. E as minhas referências principais são: eu sou formado em letras, português e inglês. Eu tenho pós-graduação, ou seja, mestrado feito em Juiz de Fora, e tenho doutorado feito na UERJ, no Rio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E pós-doutorado na UFRJ, não completo, esse não completo. São as minhas referências. Eu sou colaborador em jornais, revistas, tudo na área literária e na área histórica também. Eu funciono bastante na área histórica de Cataguás. De resto, é crítica, poesia e textos de todo tipo. Bom, eu comecei a escrever há tanto tempo que eu nem sei. Eu sempre escrevi, desde pequeno. Minha mãe incentivava muito a leitura, a escritura. Foi isso, a coisa básica para mim foi a minha mãe, que ela tinha mania de escrever também, ela é escritora. Ela foi escritora, deixou 3 livros publicados, e isso ela me incentivava bastante. À noite ela lia para a gente na hora de dormir. Então, lia histórias. Essas histórias foram caindo na imaginação da gente, transformando em livros isso, e outras histórias. Sabe? Agora, o talento a gente não sabe se tem. Ninguém sabe se tem talento. Quem sabe são as pessoas que recebem esse talento, se é que ele existe. Eu não sei se eu tenho talento. Eu não tive a menor dificuldade em casa para me dedicar à literatura, à leitura, à escrita. Nunca tive, por isso, pelo motivo que eu já falei, que a minha mãe era escritora também. Então, em casa, o incentivo era total. Meu pai também me incentivava muito, com meus irmãos. Foi muito bom. Tanto, a influência foi tão grande que nós 3, eu, Pedro e o Aquiles, escrevemos livros. Temos uma carreira literária. Era um ambiente lá de casa, era muito bom nisso. Quanto à pressão, nenhuma. A pressão externa, sim, pode ter. Dificuldades e pressões externas, houve alguma coisa, sim. Até os jornais aceitarem a nossa participação, até tudo acontecer, porque na época que eu comecei, a literatura, a escrita era toda em jornais, em revistas. Livro era muito difícil publicar um livro. Eu só fui publicar em 1969, quando eu tinha 29 anos. Livro. Foi o meu primeiro livro. Quanto a publicar em jornal, eu publiquei muito, não tem nem conta. A quantidade de coisas que eu escrevi, principalmente de crítica da história de Cataguás, de poesia, de contos. Isso tudo eu tenho tudo arquivado. Essa participação é muito grande. Bom, fonte de inspiração é o cotidiano. Tudo que acontece ao meu redor é fonte de inspiração. E essa referência da minha obra é uma coisa natural. Quando um escritor faz uma obra, faz suas obras, ele não está pensando em ser nada, ele apenas escreve. Com o andar da carruagem, ele pode se tornar conhecido ou não, ele pode ter influência ou não. Isso varia, né? Muitas pessoas param no meio do caminho. Eu não parei, eu continuei. E essa continuação se deve, em parte, a uma tradição literária de Cataguás,
que se inscreve dentro do modernismo brasileiro num porte assim, muito grande, porque nenhuma cidade do interior do país assim, teve essa qualificação do movimento verde que teve em Cataguases, em 1927, justamente na década de 20, que é a época do modernismo. E esse movimento, ele me influenciou tanto que eu fiz amizade com alguns deles que estavam vivos na época, com Henrique de Rezende, com Rosário Fusco, Francisco Inácio Peixoto, Guilhermino César, Martins Mendes, todos esses foram meus amigos, muito amigos. E aprendi bastante com eles também, né? Aprendi mais com o Francisco Inácio e com o Rosário Fusco, que eles moravam aqui. E aí foi importante a presença deles. Agora, a Verde é impossível negar a importância, porque foi o primeiro movimento literário da cidade. Tanto é que, após a Verde, vários outros movimentos se seguiram, dos quais eu participei. Eu vou relatar mais à frente sobre isso. Eu dedico 90% do tempo à literatura. O resto eu dou aulas, ainda dou aulas, que eu dou cursos para empresas sobre português, literatura, sobre redação, isso eu trabalho muito nisso também. E escrevo para jornais, revistas, tenho correspondência muito forte lá fora, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa participação começou na década de 60 e até hoje continua. Isso mantém acesa essa luz, né, da correspondência, do contato com outros escritores. Muito importante. E eu me dedico na literatura, eu me dedico ao seguinte: crítica literária. Eu faço crítica literária, inclusive até para editoras. Escrevo em jornais e na internet. Escrevo muito na internet, principalmente no Facebook e no Instagram. Eu me dedico também à história de Cataguases, que é o que me liga mais à cidade, essa história de Cataguases, onde eu tenho até uma participação muito grande. Eu refiz esse livro, reeditei esse livro, que é o Município de Cataguases, dos irmãos Rezende. Esse livro foi o livro que mais me deu trabalho, porque nós tivemos que reeditar com notas explicativas, que alguns nomes não eram conhecidos, mas não são conhecidos mais, né? Nomes de lugares, de locais, de pessoas, e eu fiz as explicações. Deve ter umas 200 notas no livro. E o livro original é de 1908. Esse livro hoje não existe, né? Tem assim poucos exemplares, e esses exemplares estão assim exauridos, né? Rasgados, queimados, comidos de traça, e não oferece uma leitura boa. Agora, esse livro que eu reeditei é o próprio livro, revisado, redimensionado na sua estrutura. Por exemplo, no livro anterior havia um capítulo fora de lugar, eu coloquei no lugar certo o capítulo. São pequenas coisas que melhoram a edição nova do livro. Então, é um livro que me deu muita satisfação, porque eu vendi, na época da pandemia, eu vendi aqui na porta de casa. As pessoas vinham comprar o livro e conversavam comigo. Então, depois eu voltava para dar opinião sobre o livro. Foi muito importante isso para mim. Na década de 60, houve uma grande movimentação nas artes brasileiras e mundiais. Essa década de 60 mudou até os costumes, os hábitos, a mini saia, tudo isso foi da época, o rock, foi tudo isso da década de 60. E na literatura, na música, também foi muito importante, nas artes plásticas, todas as artes. Na literatura não ficou atrás. A literatura sofreu muitas transformações na década de 60. Foi aí que surgiu
surgiram os movimentos de vanguarda da época, como o concretismo, o poema-processo, a arte postal, a literatura marginal. E isso combinava muito bem com a época da ditadura no Brasil, que esses movimentos são contra a falta de liberdade, né? E eles partiram muito politicamente para escrever o seu nome na arte brasileira e na arte mundial também. Por exemplo, na época da arte do poema-processo e da arte postal, a correspondência nossa com autores fora do país era muito grande, com instituições também, e eles publicavam os nossos trabalhos que iam para o exterior. Por isso, abriu uma frente muito grande de contatos para mim, principalmente porque eu participei ativamente mesmo. Eu e o nosso grupo aqui de Cataguases, nós participamos, eu, Márcia Carrano, Ronaldo Werneck, PJ Ribeiro, Aquiles Branco, Plínio Filho, muitos participaram aqui, e Carlos Sérgio Bittencourt, muitos autores daqui de Cataguases participaram dessas frentes. Isso abriu as fronteiras, porque ao mandar os poemas em inglês, que a gente mandava, que os poemas tinham pouco texto e muita imagem, os poemas chegavam no exterior e eram republicados e transformados em antologias, transformados em exposições que faziam sobre temas internacionais, sobre falta de liberdade, sobre Nelson Mandela, sobre Kennedy, sobre várias coisas do exterior, vários eventos do exterior estavam na base, principalmente a liberdade, que estava na base dessas exposições e dessas antologias. Não tem número, não tem conta o número de exposições e de antologias de que nós participamos. Em todos os países que tinham interesse na literatura. Isso foi importantíssimo para nós. Hoje, tudo que resta do nome da gente vem dessa época de 1960 em diante, que foi uma época bem agitada na literatura brasileira. Bom, a literatura hoje em dia, ela existe muito comercialmente, então está meio fora da minha área, porque eu não faço literatura comercial. A literatura está principalmente a poesia está em queda, né? Eu acho, porque todo mundo escreve poesia, não é assim. Isso é um estudo, é uma coisa mais aprofundada, não pode ser de qualquer maneira. E a nossa divulgação fica muito restrita atualmente por causa disso. Mas, de qualquer maneira, com os meios que eu já abri, que nós já abrimos internacionalmente e nacionalmente, nós podemos publicar muita coisa. Os meus livros, por exemplo, eles são livros, os de literatura, são livros assim, por exemplo, esse aqui é o último que eu publiquei, esse livro aqui. É o mais recente, eu publiquei agora no meio do ano. É um livro de poemas sociais. Eu não vejo... Tem também poemas líricos, mas a maioria dos poemas é sociais. E esses poemas, o interesse popular não é muito grande atualmente. Não é muito grande porque literatura nunca foi uma coisa muito popular, né? Agora, um pouco menos, porque tem muita internet, então os autores têm que entrar na internet, como eu entrei, publico muito na internet, aí sim tem uma repercussão muito grande. O livro tem no lançamento e ao mandar para a crítica devolve em forma de opiniões, isso nos ajuda bastante. Mas a venda maciça de livros nós não temos, porque é uma coisa muito restrita. O livro é um objeto caro para a maioria das pessoas, é uma coisa mais... não é elitizada, mas é uma coisa
que o preço restringe a aquisição. A minha poesia social, atualmente, tem um pouco lírica, mas é mais social, e ela fala sobre os problemas do mundo, tanto do Brasil como do exterior. Eu acho inevitável que o poeta participe da vida social, do que acontece no mundo de guerras, de injustiças, de prisões, de coisas de revoluções, de coisas até ruins, né? Mas que acontecem. Nós não podemos fazer muita coisa, apenas registrar e fazer uma oposição ao que for ruim. É isso que a função do poeta, a função social do poeta é essa. Reagir contra o que ele pensa que está errado. A minha literatura, ela hoje funciona muito no país ainda, eu sou conhecido, pouco conhecido no país, então funciona de certa maneira, mas não comercialmente. Comercialmente não funciona, porque nós não temos a distribuição boa que havia na época. Na década de 60 era melhor a distribuição, hoje não é. Os autores hoje são autores midiáticos e autores ligados à televisão, e eu não sou ligado à televisão muito, apenas eu uso bastante a internet para a literatura. Quanto à arte postal, eu já falei sobre ela, a arte postal ela ainda penetra no mundo inteiro. E essa troca de trabalhos entre poetas e exposições ainda acontece, com menos volume do que na década de 70, 80, mas funciona ainda. É uma maneira de atingir o público de graça. Meus poemas são muito conhecidos, assim, de autores, mais de autores como eu, mas de público apenas o pessoal que visita exposições, que recebe a influência da televisão, da internet. Sim, eu publico bastante na internet. Eu tenho até alguns poemas que eu participo também de exposições no Brasil. E as exposições no Brasil, para isso, existem poemas que eu faço dessa maneira aqui. Cartazes até maiores, bem maiores que esse. Aqui são cartazete. Mas os cartazes são grandes. E eu sempre exponho os poemas em cartaz, mais do que em livros, porque o cartaz é uma comunicação direta ao público. E o livro depende da leitura, de tempo, de dinheiro para comprar, e etc. Por exemplo, eu ponho meus poemas na internet, tem uma repercussão incrível. E a crítica, faço muita crítica literária também tem repercussão. Atualmente, o autor tem que estar sempre com os meios de comunicação da época. Não adianta você querer fazer só livro. O livro é importante, eu faço, mas eu participo de tudo. Por exemplo, eu participo de feiras de livros fora de Minas, em Minas também. Eu participo de encontros com escritores, semanalmente quase. Participo de congressos, faço palestras sobre literatura, mas isso pouco aparece popularmente, pouco aparece mais entre nós, né? Entre pessoas que se interessam mais pela literatura. Eu gostaria que mais pessoas se interessassem por literatura, porque o público tem que se ampliar. Essa foi a experiência tanto. Por quê? Eu sabia que eu não iria ganhar na primeira, mas eu entrei. Aí, geralmente, as pessoas entram, mas não chegam nem a participar da lista de candidatos. Apenas nem aparece. Mas eu tive a vantagem de aparecer. Eu fui aceito como candidato.
E me candidatei junto com um médico e um outro escritor, acho que um indígena. Interessante, um indígena interessante. O médico era médico, né? Não era escritor. Tinha um livro publicado, mas não era escritor. Mas a experiência minha mais interessante foi o seguinte: eu não pedi a ninguém, não falei com ninguém, só me candidatei. Mas foi uma repercussão aqui e fora daqui impressionante. Você vê o prestígio da Academia Brasileira de Letras, hein? Eu recebi parabéns, assim, na semana que surgiu a notícia, assim, quase toda a cidade me deu os parabéns. E eu não ganhei. Imagina se eu tivesse ganho. Né? Eu fui apenas aceito como candidato. E concorri à cadeira. Né? E eu recebi parabéns de gente que eu não esperava. Eu conheci pessoas que eu não conhecia. Isso, para mim, foi demais. E pessoas assim, mas o que eu mais gostei foi das pessoas humildes que me chamaram para dar os parabéns. Isso foi o que eu mais gostei. Porque pessoas que nem sabem de academia de letras, praticamente, me vieram me procurar para dar os parabéns. Eu gostei demais, foi muito bom e eu vou tentar novamente o ano que vem. Vamos ver se eu consigo, né? Bom, é uma longa pergunta. Eu não sou ninguém, apenas um escreviador da província. Mas eu gostaria de mostrar para vocês as vertentes nas quais eu trabalho, com as quais eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho na memória da cidade. Aqui. Esse livro, por exemplo, é sobre o grupo Meia Pataca de literatura. Eu fiz o histórico, eu e mais duas pessoas, Felipe Fritz e Roberto Júlio, nós trabalhamos nesse livro aqui para recompor a história do grupo Meia Pataca, que na década de 50 frutificou em Cataguases. Essa aqui é minha tese de mestrado, sobre o movimento verde de Cataguases. A tese de mestrado. Aqui tem tudo, é o primeiro livro sobre a literatura verde, que foi em 1927. Isso aqui já é a segunda edição. Mas é um livro que retrata todo o movimento verde, cada participante, a parte social, a parte política, a parte literária, os contatos, tudo. Já este é minha tese de doutorado na UERJ, no Rio. Foi sobre o TOT. O TOT é o nosso movimento de literatura da década de 60 e 70. Aqui eu narro as experiências, a convivência, a reação da cidade, a reação fora da cidade e os contatos do Brasil e do exterior. Tem tudo aqui. E os poemas principais, as tendências da poesia de vanguarda no Brasil. É um livro bem completo. Isso aqui é minha tese de pós-doutorado na UFRJ. Eu não cheguei a completar, mas eu fiz o livro. A tese é sobre o mini-conto. O conto à meia luz é o seguinte, o conto pequeno. O mini-conto e o microconto. São narrativas mínimas que vigoraram muito na década de 60 em diante. E até hoje ela continua em moda. O mini-conto é uma maneira de rapidamente você conseguir transmitir a literatura em poucas palavras. E o microconto menos ainda, às vezes é apenas uma frase, mas tem que ser uma frase muito criativa para suprir toda uma coisa de um conto, né? Na outra parte, eu cuido da história de Cataguases, aquele primeiro livro que eu mostrei sobre Cataguases, e eu fiz esse decorrente daquele. Esse livro é um livro todo desenhado, escrito por mim, desenhado pela Glória Barroso. Esse aqui é sobre o movimento verde, também desenhado pelo
Fernanda Brita, e escrito por mim. É um resumo daquele grande sobre o mestrado, né? Sobre a Revista Verde. Este outro, ainda continuando a parte histórica, este outro é sobre um dos primeiros jornais que houve em Cataguases, antes da Revista Verde. É um jornal chamado Mercúrio. É o jornal da Associação Comercial de Cataguases. E é um facsímile de todos os exemplares. Está aqui. Facsímile e um estudo sobre esse trabalho. Feito por mim e pelo Felipe Fritz e pelo Roberto Júlio, que eram meus alunos na época da faculdade. Esse aqui é o primeiro livro meu. Em 1969 eu escrevi esse livro. E quem editou foi o Mário do Cataguases, a quem eu agradeço. Ele que fez a parte gráfica. Esse aqui já é um livro, jogo de palavras, são poemas visuais. É um livro só de poemas visuais. É um mini livro. Entre outros, esse aqui, Janelas de Leitura, são dicas de leituras importantes de autores clássicos e modernos e pós-modernos da literatura brasileira e mundial. E são um panorama de alguns dos livros que eu publiquei, que ao todo foram 42. O projeto, eu estou sempre levando o projeto Cataguases e a literatura. Hobbies, influências, sim, influências muito grandes do pessoal da Revista Verde, da literatura mundial, autores como Kafka, Joyce, Faulkner, Borges, são os autores mais representativos, Hemingway também, que eu sinto influência muito grande deles, ainda bem, né? E hobby que eu tenho é literatura, né? Um grande hobby meu é a literatura e a escrita. Escrita e a leitura, né? Dentro da literatura. Essa é a minha vida.